Do porto de Miami, uma coisa se afasta lentamente, mais longa que a Torre Eiffel, se a torre fosse deitada de lado. A bordo, há quase 10 mil pessoas, mais do que vive em algumas ilhas inteiras do Caribe. E cada uma dessas pessoas passará uma semana dentro de uma máquina de engenharia escondida de forma tão habilidosa que quase ninguém a bordo sequer suspeitará que ela existe. Porque por trás dos toboáguas, das piscinas que se estendem até o horizonte e de 20 convéses de luxo, trabalha uma tripulação de 2.350 pessoas. E elas não estão ocupadas servindo coquetéis. Elas mantêm sob controle algo que, em complexidade, está mais próximo de um submarino nuclear do que de férias. Sua própria usina elétrica, sua própria fonte de água doce, seu próprio hospital com sala de cirurgia e um sistema de tratamento de esgoto mais limpo do que aquilo que alguns países em terra têm permissão para despejar nos rios. Este é o Icon of the Seas. 2 bilhões de dólares, 250.800 toneladas, 365 metros de comprimento e 20 convéses de altura. É como colocar um prédio de 20 andares sobre a água e obrigá-lo a navegar. Quase cada unidade a bordo foi projetada para fazer pelo menos 2 trabalhos ao mesmo tempo. Vamos começar por um detalhe, pelo qual 10 mil hóspedes passam todos os dias. E nenhum deles imagina que é exatamente ele que impede o convés acima de suas cabeças de desabar. Durante 25 anos seguidos, cada galeria de passeio nos navios desta companhia lembrava um shopping center, escura, abafada, sem uma única janela. E quando os designers do Icon quiseram, pela primeira vez na história, colocar ali paredes de vidro do chão ao teto, com uma vista para o oceano, pela qual se pagam milhões a mais em uma cobertura em Manhattan, eles bateram em um obstáculo, literalmente em uma parede. As vigas de aço que sustentam as cabines e todo um parque verde no 8º convés passavam exatamente por aquele lugar. Remova as vigas e os convéses superiores não terão onde se apoiar. Deixe-as e a galeria afunda novamente na escuridão. Um beco sem saída. A solução acabou sendo ousada a ponto de parecer genial. Toda a carga de cima foi concentrada em um único ponto, em uma enorme esfera de aço polido. E por cima, ela foi envolvida por uma escultura em movimento. Ela se chama Pérola. 16 metros de altura, arte cinética viva, para a qual os smartphones se estendem o dia inteiro. Os hóspedes fotografam a beleza. E essa beleza, exatamente no momento da foto, sustenta 3 convéses e deixa a luz do sol entrar onde durante um quarto de século havia escuridão. Um objeto, 2 problemas resolvidos com um único movimento. Só que a Pérola salva apenas um espaço. O resto do navio tem um problema muito maior. E o nome dele é 7.600 pessoas que querem tudo ao mesmo tempo. Coloque tanta gente em um único navio de cruzeiro sem um plano e você terá o inferno. Uma fila de 1 hora para o buffet. Piscinas onde não se encontra uma única espreguiçadeira livre. Uma galeria lotada como um metrô na hora do rush. O sonho de descanso se transforma em empurra-empurra antes mesmo do almoço do primeiro dia. A resposta do Icon parece simples, mas funciona de maneira astuta. 8 bairros, 8 pequenos mundos fechados que dividem a multidão em pequenos grupos, tão pequenos que nem passa pela sua cabeça que uma pequena cidade inteira está navegando ao seu lado. Em Jill Island, há 4 das 7 piscinas e um bar diretamente na água, onde nenhum banco fica vazio do meio-dia até a meia-noite. Em Thrill Island, há um parque aquático, um simulador de surf e uma tirolesa a 47 metros acima do oceano. Surfside foi criado para famílias com crianças pequenas, um carrossel, uma cidade de jatos d'água, uma sala de fliperama e seu próprio refeitório, para não precisar arrastar uma criança de 5 anos por 8 convéses só por causa de nuggets. E Hideaway é apenas para adultos, uma piscina suspensa, que desaparece no horizonte, jacuzzis e um DJ no balcão. E aqui está o que impressiona.
Você pode lotar todas as cabines, encher até o limite cada piscina, ocupar cada restaurante. E o cara com um coquetel no bar de Chill Island pode passar a semana inteira sem encontrar nenhuma única vez a família que está surfando em uma onda em outro bairro. Um só casco, mas mundos diferentes. E um pequeno detalhe que deixa o queixo caído: as 7 piscinas a bordo. Mais do que em qualquer outro navio da história. 7 piscinas, em uma única embarcação. E a sensação é como se você estivesse sozinho na água. As pessoas que viajaram em plena alta temporada, com 7.000 hóspedes a bordo, depois contavam a mesma coisa. Espaçoso. Dá para respirar perto da piscina. Você se senta à mesa de um restaurante imediatamente. Os bairros não apenas funcionam. Eles funcionam tão suavemente que restou apenas uma dor de cabeça curiosa. Com que ocupar o espaço vazio lá em cima, acima de toda essa beleza. O 16º e o 17º conveses, ar livre, o ponto mais alto, um vento tão forte que não dá nem para deitar, nem para comer. Para os engenheiros, eram metros quadrados mortos, pelos quais se pagou, mas sem utilidade nenhuma. E então colocaram lá em cima 6 toboáguas. Entre eles, o toboágua de queda mais alto sobre a água e o primeiro toboágua aberto de queda livre do mundo, algo que antes ninguém havia construído em navios. Aquele pequeno espaço vazio e varrido pelo vento se tornou instantaneamente o lugar mais fotografado de todo o transatlântico. Um desses toboáguas funciona de maneira especialmente cruel. Você fica de pé sobre uma plataforma transparente, começa a contagem regressiva. 3, 2, 1. E o chão sob seus pés desaparece. Simplesmente desaparece. A escotilha se abre e você cai para baixo através de um buraco que um segundo antes não existia. 1.500 metros quadrados de atrações, construídas umas sobre as outras, mantém milhares de hóspedes em um único ponto do navio. E embaixo, abaixo deles, as piscinas, os restaurantes e os bares finalmente recebem ar. Só que toda essa alegria, as paredes de vidro, 7 piscinas, jacuzzis, mais de 40 cozinhas preparando comida ao mesmo tempo, devora a eletricidade aos montes. E o Icon, ao contrário da sua casa, não está conectado a nenhuma tomada. Então, de onde vem a energia? 14 conveses abaixo dos toboáguas, atrás de portas que um turista não tem um único motivo para abrir, ficam 6 motores, cada um do tamanho de uma casa de 2 andares. O aquecimento das piscinas, os elevadores, os fornos, a luz, os aparelhos de ar-condicionado, em 20 conveses, tudo isso depende dessas 6 máquinas. E tudo funciona no mesmo segundo. Só os geradores produzem 46 megawatts. O sistema de propulsão acrescenta mais 84 por cima. Isso seria suficiente para abastecer uma pequena cidade. Só que essa cidade, ao mesmo tempo, não fica parada, mas atravessa o Mar do Caribe a uma velocidade de 22 nós. Pensem nesse aço. 3 motores Wärtsilä, com 14 cilindros cada, 245 toneladas de peso, 12 metros de comprimento. E mais 3 menores, 203 toneladas e 10 metros cada um. Pegue algo mais pesado que uma baleia azul e mais longo que um ônibus escolar. Parafuse no fundo do navio. E agora imagine 6 desses, fugindo no porão, enquanto os hóspedes, 100 metros acima, discutem o que pedir para o jantar, sushi ou massa italiana. E alimentar motores assim é uma tarefa de engenharia à parte. Eles bebem gás natural liquefeito. O gás comum é resfriado até menos 162 graus e se comprime em um líquido 600 vezes mais denso do que aquele que queima no fogão da sua cozinha. 2 tanques criogênicos guardam a reserva, cada um pesa 307 toneladas. O isolamento é tão forte que o combustível continua sendo um líquido gelado, enquanto o sol do Caribe aquece o convés acima dele. E agora, uma estranheza sobre a qual não escrevem nos folhetos publicitários. Esses tanques nem sequer foram feitos na Finlândia. Eles foram soldados em um estaleiro separado em Rostock, na Alemanha.
carregados em balsas e puxados por todo o mar Báltico até o estaleiro finlandês, onde o casco já estava pronto e esperando. Mais do que isso, todo o compartimento dos motores, geradores, tanques de combustível, todo o recheio técnico foi montado como um único bloco flutuante na Alemanha, levado até a Finlândia e inserido no casco, como se empurra uma gaveta para dentro de uma mesa. 2 países, uma usina elétrica. E ela queima aproximadamente 20% mais limpo que o combustível naval comum, enquanto emite quase zero enxofre. E o mais curioso, nem sequer é o que esses motores queimam, mas o que eles descartam. Quase qualquer navio de cruzeiro joga o calor do escapamento diretamente para fora. Centenas de graus de energia pura voam para o oceano e ninguém se incomoda com isso. Sempre foi assim. Os engenheiros do Icon olharam para esse calor de outra forma e decidiram capturá-lo. Enquanto esse calor esfria, ele consegue fazer 4 coisas seguidas. Ele transforma a água do mar em água potável. Ele aquece a piscina, na qual você balança sobre as ondas. Ele lava seus lençóis. E ele leva à fervura a água daquela mesma massa que o cozinheiro prepara 3 convéses acima do compartimento dos motores. Uma única fonte de calor, 4 trabalhos, nenhuma gota de combustível extra. O calor residual é uma tarefa que o motor resolveu de passagem. Mas existe outra, da qual ninguém espera uma pegadinha em um navio de cruzeiro. O que fazer com o lixo no meio do oceano, quando o aterro sanitário mais próximo fica a 3 dias de distância? O Icon pega as sobras do jantar de ontem, embalagens, pacotes, tudo o que os hóspedes jogaram fora durante o dia, e despeja isso em uma câmara fechada, onde aquece sem acesso ao ar até que o lixo se decomponha em gás combustível. E esse gás é enviado diretamente de volta para a rede elétrica do navio. Cientificamente, isso se chama pirólise por micro-ondas. Em linguagem humana, um gerador que funciona com o lixo. O primeiro do mundo instalado em uma embarcação. E aqui cada sistema é obrigado a trabalhar enquanto o chão sob ele balança sobre uma onda. O que sobra depois do processamento é transformado em grânulos de carbono e levado aos agricultores como fertilizante. Deixe para o objeto flutuante, mais complexo da história, inventar uma nova maneira de tirar o lixo. E ele inventará de tal forma que o lixo ainda pagará pela eletricidade. Motores, captura de calor, gerador de lixo. Tudo isso se junta em uma rede elétrica comum. E alguém precisa manter essa rede em equilíbrio 24 horas por dia. Quem exatamente? No fundo do casco, em uma sala sem janelas, fica sentado o engenheiro-chefe. E ele não tem o direito de se distrair nem por um minuto. 24 horas por dia, ele equilibra a energia entre aquilo que empurra o navio para frente e aquilo que torna a vida a bordo agradável. Dê potência demais aos aparelhos de ar-condicionado e o transatlântico desacelera. Force a velocidade além da medida e os hóspedes começarão a suar sob o sol do Caribe. Conforto contra avanço. O dia inteiro, todos os dias. E nenhuma pessoa lá em cima sequer suspeita que essa luta está acontecendo. Enquanto alguém no 20º convés escolhe entre uma espreguiçadeira e um coquetel, lá no fundo, abaixo dele, outra pessoa literalmente conta megawatts para que essa escolha continue sendo agradável. E toda essa potência, reunida em uma única rede, precisa ir para algum lugar. E ela vai para baixo do casco, para onde está escondido o truque que deixa os rebocadores nos portos sem trabalho. Este navio não tem leme, absolutamente nenhum. E mesmo assim, 365 metros de aço são capazes de girar no próprio lugar, dentro do seu próprio comprimento, no interior de um porto estreito. Isso é possível graças a 3 unidades APB, Azipod. Cada uma é um motor elétrico selado, em uma cápsula que fica pendurada sob a popa, diretamente na água.
O motor é conectado diretamente à hélice. Nenhum eixo atravessando todo o casco, nenhuma caixa de câmbio, nada entre o motor e a água, além de empuxo puro, 20 megawatts por cápsula. E cada uma gira em torno do seu próprio eixo em todos os 360 graus. Virou para a esquerda, o navio vai para a esquerda. Virou para trás, o navio freia. Acrescente na frente 5 propulsores laterais de proa de 4,8 megawatts cada. E o capitão estaciona essa imensidão como um sedã comum. Ele a encosta de lado no cais, enquanto os capitães dos rebocadores olham do pier e não entendem porque sequer saíram ao mar. Na maioria dos portos, o Icon já nem precisa de rebocadores. A tecnologia não é nova. Cápsulas assim estão nesses navios desde 1999. Mas o Icon a ampliou até uma escala com a qual os primeiros engenheiros nem ousariam sonhar. 3 cápsulas, 60 megawatts, 1/4 milhão de toneladas de aço, se movem com a precisão de um carro esportivo em um estacionamento. Pilotar, aliás, acabou sendo a parte fácil. O difícil começou depois. Como tudo isso se mantém flutuando? Pegue todo o aço deste navio, comprima-o em um único bloco denso e jogue-o no oceano. Ele afundará instantaneamente. O aço é aproximadamente 8 vezes mais pesado que a água. Então, por qual milagre, uma massa de aço se mantém na superfície? A resposta é simples a ponto de ser ofensiva. Ela não é maciça. São milhares de compartimentos selados, preenchidos em grande parte por ar. Cabines, corredores, compartimentos de motores, espaços vazios, tanques de lastro. O casco empurra para os lados mais água do mar do que ele próprio pesa, e essa água deslocada empurra de volta para cima. Arquimedes descobriu isso em uma banheira há 2.200 anos. Os engenheiros finlandeses simplesmente ampliaram sua descoberta até o tamanho de uma coisa mais longa que a Torre Eiffel. Imagine um prédio de mais de 70 metros de altura colocado sobre uma fundação de apenas 9 metros de profundidade. Essa é a proporção entre o que está acima da água e o que está abaixo dela. E agora, a parte mais interessante. Enquanto centenas de hóspedes se amontoam junto à borda para ver o pôr do sol, o navio já corrige o peso deles, antes mesmo de eles conseguirem chegar ao corrimão. Cada onda, cada rajada de vento, cada vez que 3.000 pessoas correm para um lado para fotografar o pôr do sol, o centro de gravidade se desloca. R aqui. E os convéses superiores vão balançar tanto que os móveis sairão voando pelos salões. Dezenas de tanques de lastro lidam com isso. Na força bruta, milhares de toneladas de água do mar são bombeadas automaticamente entre os tanques, equilibrando o peso mais rápido do que o oceano consegue desestabilizá-lo. 3.000 hóspedes correram para bombordo, e as bombas já empurram água para a direita antes mesmo de a inclinação aparecer. O sistema calcula sem parar quanto combustível foi queimado, quanta água há nas piscinas, quantas pessoas estão jantando e quantas estão lá em cima olhando para o horizonte. Para problemas maiores, para vagas oceânicas e tempestades, estabilizadores se estendem para debaixo d'água a partir do casco. São enormes asas subaquáticas. A hidráulica as gira milhares de vezes por minuto, segundo os dados dos giroscópios, e elas criam força de sustentação no sentido contrário a cada inclinação. Uma verdadeira briga, com o oceano em tempo real. Sem eles, os convéses superiores, com um balanço médio, se tornariam impróprios para a vida. Com eles, um hóspede no 20º convés mal percebe uma onda que teria jogado navios antigos de um lado para o outro. Até o formato da proa aqui trabalha para duas coisas. Pela primeira vez em um navio de cruzeiro, foi instalada uma proa parabólica, em vez do bulbo arredondado habitual. Ela corta a onda de forma mais suave e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de combustível.
Os contadores se apaixonaram por ela, não menos que os engenheiros. Aliás, em velocidade máxima, cerca de 22 nós, a distância de frenagem dessa imensidão passa de 1 quilômetro. O capitão começa a reduzir a velocidade milhas antes do porto. Algo assim não se para em um espacinho. Mas tudo isso não vale nada se as pessoas lá dentro não puderem beber, comer, respirar e escapar em caso de desastre. 3 dias a partir de Miami, o hospital mais próximo é um helicóptero, e mesmo assim, só se o tempo permitir. Não há um corpo de bombeiros mais próximo. Também não há uma loja mais próxima. Durante 7 dias seguidos, tudo o que mantém 10.000 pessoas vivas precisa nascer dentro do casco. A necessidade humana mais simples é a água, e o sistema que a produz é um dos mais invisíveis a bordo. As unidades de dessalinização pegam água do mar do lado de fora e a empurram através de membranas, sob uma pressão tão grande que o sal fica de um lado e a água potável limpa sai pelo outro. Beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa, completar as piscinas. Tudo isso para um navio inteiro, a cada hora, todos os dias. 10.000 pessoas em uma semana bebem, dão descarga e gastam tanta água que seria suficiente para encher mais de uma piscina olímpica. E toda ela nasce do lado de fora, daquela mesma água salgada na qual o navio navega. Em um meio-dia quente no Caribe, os dessalinizadores trabalham mais duro do que quase tudo a bordo, exceto os próprios motores. E se as membranas de repente falharem, o Icon leva uma reserva de emergência. Só que ninguém quer descobrir o que acontece quando a água doce acaba a 3 dias da costa. A água mantém as pessoas vivas e a comida as mantém satisfeitas. E em um navio desse tamanho, um hóspede insatisfeito é um desastre natural à parte. 60.000 pratos por dia, mais de 40 restaurantes, cafés e bares. Isso é mais porções do que algumas redes de alimentação servem em uma cidade inteira. E agora, sobre o abastecimento deste monstro. Na troca da tripulação, a equipe tem exatamente 6 horas, não 8. 6. Nessa janela, mais de 5.000 hóspedes desembarcam. O mesmo número de novos hóspedes sobe a bordo. E enquanto isso, os carregadores arrastam toneladas de legumes, carne, frutos do mar, laticínios e suprimentos secos pelos corredores de serviço atrás das paredes. Cada palete tem seu próprio lugar. Cada congelador tem seu próprio prazo. Se você errar essa janela, a viagem das 4 horas sairá com os refrigeradores vazios. Empilhadeiras passam por carrinhos de roupa passam por estações de preparação do serviço de quarto, e tudo isso é programado minuto a minuto, porque a próxima viagem parte às 4, com os congeladores cheios ou não. E quase tudo isso circula por um único corredor, do qual o hóspede nem suspeita. A tripulação o chama de o 95, em referência à rodovia americana. Ele se estende da proa à popa e conecta cada cozinha, cada depósito, a lavanderia e a área residencial da tripulação. Uma via expressa escondida atrás dos cenários. Os membros da tripulação andam por ele a pé e, às vezes, passam de patinete, desviando de carrinhos de comida, enquanto do outro lado da parede, os hóspedes observam vitrines na galeria de passeio e não suspeitam de nada. É possível ir da proa à popa sem cruzar uma única área de hóspedes. E enquanto você come caranguejo de Kamchatka em um salão panorâmico, o cozinheiro do outro lado da parede comanda toda a cozinha a partir de uma sala de controle, onde nas telas aparece cada estação, cada prato, cada segundo do tempo. Comida e água entram, e aquilo que sai é um problema sobre o qual quase ninguém pensa, até multiplicá-lo por 10.000 pessoas. O Icon processa cada gota de esgoto, águas cinzas e resíduos sólidos a bordo. E a água que sai na outra ponta é mais limpa do que aquilo que muitas cidades despejam em seus rios. Perto das costas e dos recifes de coral, as regras são ainda mais rígidas. Descarga totalmente zero, nem uma única gota para fora. O navio consegue produzir água tratada tão limpa que, quimicamente, poderia ser descartada em qualquer lugar.
Mas em áreas marinhas protegidas, nem mesmo isso é permitido. Esses são problemas lentos, aqueles que se veem com antecedência. Mas há problemas rápidos, e eles são muito mais assustadores. Por exemplo, uma pessoa que passa mal do coração há 3 dias de terra firme. Hospital, prisão e bombeiros, sob os convéses dos hóspedes, funciona 24 horas por dia, um hospital de verdade. Leitos de terapia intensiva, uma sala de cirurgia com equipamentos para cirurgia de emergência diretamente no mar, raio-x. Uma farmácia preparada para infarto, fratura, alergia grave e surto de norovírus, que pode se espalhar por um transatlântico assim em 2 dias. Na equipe há médicos e enfermeiros treinados para tudo, desde traumas graves até doenças tropicais, porque a 3 dias do porto, uma evacuação de helicóptero custa uma fortuna e só funciona se o tempo não falhar. E também, longe dos olhos alheios, a bordo há celas para detidos. A 3 dias da costa, não dá para chamar a polícia rapidamente. Mas o cenário para o qual cada membro da tripulação se prepara, e sobre o qual ninguém quer pensar, é o incêndio. No meio do oceano, não haverá ajuda, nenhuma e nunca. Por isso, o Icon tem sua própria brigada de incêndio em cada conversa. O casco é dividido em zonas corta-fogo, e as portas estanques se fecham no mesmo segundo em que os sensores detectam fumaça ou calor. E se de repente tudo der errado ao mesmo tempo, cada pessoa a bordo pode ser retirada da embarcação em 30 minutos. Botes, salva-vidas, balsas salva-vidas e escorregadores de evacuação que se abrem a partir do casco como escorregadores de emergência de um avião. Tudo isso custa dinheiro absurdo. As piscinas e os toboáguas acumulam curtidas, mas a parte do leão daqueles 2 bilhões foi exatamente para aquilo que está escondido debaixo deles. E todo o sentido era tornar isso tão confiável que ninguém sequer pensaria a respeito. Então, por que assinar um cheque desses? Os números do primeiro trimestre de 2025 explicam tudo. Em média, um hóspede traz à empresa $290 e 45 centavos por dia. Desses, 199 são pelo próprio bilhete e mais $91 e 15 centavos a pessoa deixa já a bordo. Bebidas, restaurantes pagos à parte, excursões, cassino, spa, Wi-Fi e fotografias em cada porto. Multiplique isso por 5.500 hóspedes com ocupação dupla, por 7 dias, por 52 semanas por ano, saindo de Miami. Passe esses números e ficará claro por que alguém assinou um cheque de 2 bilhões. Mas aqui vai a pergunta difícil. Como arrancar de uma pessoa $90 por dia se ela já pagou pelo bilhete? Lembra dos 8 bairros? Em cada um deles, comida, bebidas e entretenimentos pagos estão ao alcance da mão. O hóspede não fica vagando pelo navio procurando no que gastar. Ele já está parado ao lado disso. Com as receitas, entendemos. E o mais saboroso está nas despesas. Um navio 2 vezes maior não custa 2 vezes mais para manter. O Icon leva os mesmos 2.350 tripulantes, aproximadamente, como navios com metade da tonelagem. O sistema a gás e a recuperação de calor o tornam 24 horas portuárias, quase não aumentam com o tamanho, enquanto a capacidade quase dobra. O lucro de cada viagem fica maior. Um transatlântico assim é capaz de gerar em um ano tanto dinheiro que recupera o custo de construção mais rápido do que a maioria dos imóveis comerciais se paga. É por isso que a empresa já encomendou mais 4 cascos desta classe. Star of the Seas foi lançado em 2025. Legend of the Seas chegará em 2026. Hero of the Seas em 2027. E o quinto já está reservado para 2028. Isso já não é uma frota, é uma armada. E cada navio assim começa do mesmo jeito, em um estaleiro finlandês com um quebra-cabeça. 900 dias. Foi esse o tempo dado para a construção no estaleiro Meyer Turku, e o relógio começou a contar. No
o segundo em que a primeira chapa de aço foi cortada. 201 blocos de aço prontos. Alguns pesando centenas de toneladas. Alguns já chegavam com fiação, tubos e móveis dentro. Tudo isso era montado em uma doca seca, como o quebra-cabeça mais caro da história da humanidade. Ao mesmo tempo, um gênio digital calculou cada solda, cada tubo, cada cabo em um modelo tridimensional antes mesmo de a primeira tocha de soldagem ser acesa. Quando um bloco chegava à doca, lasers comparavam sua posição com o modelo virtual. Tolerâncias mais finas que o grafite de um lápis. Mais de 1.000 fornecedores de dezenas de países descarregavam peças em um único pátio. E em dezembro de 2022, a doca foi inundada e o navio inacabado tocou a água pela primeira vez. Ele flutuou perfeitamente. Exatamente porque já havia flutuado perfeitamente milhares de vezes dentro de um computador meses antes de os portões da doca serem abertos. O que saiu no final? Um navio onde uma esfera de aço trabalha também como a maior escultura em movimento do planeta, onde o escapamento do motor aquece as piscinas, onde o lixo vira eletricidade, onde milhares de pessoas passam uma semana no mar e conseguem não esbarrar umas nas outras nem uma única vez. A melhor engenharia desaparece. Você caminha à noite pela galeria de passeio, a pérola brilha, crianças correm em direção aos toboáguas e ninguém pensa nem nos tanques de lastro sob os pés, nem nos motores cápsula que giram sob a popa. Esse é todo o sentido. Você vê apenas aquilo que torna tudo isso possível. Escrevam nos comentários tudo o que vocês pensam sobre isso. E inscrevam-se no canal para os mais ricos. Aqui